Fala, nação rubro-negra! No vídeo de hoje você confere as últimas do Mengão dentro e fora de campo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo! A gente começa com o clássico de amanhã entre Vasco e Flamengo. De São Januário, a gente já vai direto por aí do Urubu, porque a Camila Barbieri está acompanhando o Flamengo. Chega agora com mais informações. Oi, Camila, boa tarde para você. Fala, Débora. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Um calorão aqui no CT Ninho do Urubu, viu? Te contar. Seguinte, o Flamengo treinou hoje pela manhã. Jogadores, inclusive, estão ainda saindo, deixando aqui o CT. Esse treino é focado, claro, nessa preparação aí pro clássico de amanhã, que por si só tem a sua importância por ser um clássico, né? Mas também porque o Flamengo tá empatado em pontos com o Palmeiras, que vem logo em segundo lugar na tabela. Os dois times têm 10 pontos. Então, a vitória é importante nesse sentido, pelos critérios de desempate, então, que o Flamengo fica à frente do Palmeiras. Para esse jogo aí, amanhã, o Felipe Luiz não deve ter à disposição o Alexandro, viu? O lateral esquerdo saiu no meio do jogo contra o Juventude sentindo dores musculares. E aí ontem o Flamengo fez exames e foi detectado, então, no jogador, um edema no músculo da coxa esquerda, não deve estar à disposição, mas a gente lembra que o Ayrton Lucas é uma opção também no lugar. O próprio Varela, né, consegue atuar nessa função aí do lado esquerdo. E aí, trazendo também uma informação em relação ao Bruno Henrique, o Flamengo segue ainda no mesmo comportamento em relação ao jogador, né? Lembrando que ele foi no meio da semana indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão amarelo no Brasileirão de 2023, uma partida contra o Santos, mas a tendência é que o Flamengo siga relacionando o jogador e como ele jogou apenas 10 minutos na última partida, se estiver entre os relacionados, pode ser até que comece entre os titulares. Agora a gente vai ouvir o goleiro Rossi falando sobre a expectativa para essa partida. Porque estamos num momento bom. As coisas vêm acontecendo bem dentro do campo e a expectativa para o sábado, que é o clássico, é muito grande, mas ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mas o jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então muita expectativa boa para o jogo do sábado. E olha, vou te falar uma coisa, o Felipe Coutinho também gosta desse clássico, hein? O primeiro gol dele nessa volta ao Brasil foi contra o Flamengo. Já o Arrascaeta tá voando, é um dos artilheiros do Brasileirão com 4 gols, tá empatado ali com o Pedro Raul e com o Verratti. E a gente foi pra rua ouvir a galera para saber quem é melhor, Coutinho ou Arrascaeta? O Maracanã vai se abrir para 2 craques amanhã. Um uruguaio, Arrascaeta! E um carioca, Felipe Coutinho! O privilégio é o oferecimento do clássico dos milhões. Jorge André Arrascaeta, do Flamengo, contra Felipe Coutinho, do Vasco. Nomes fundamentais para os respectivos elencos. Por exemplo, sem Coutinho, o time do técnico Fábio Carille jogou 4 vezes e só venceu uma. Nós, como comissão e todos os atletas, temos que potencializar tudo aquilo que o Coutinho pode nos dar. Porque ele estando bem, com certeza o Vasco vai estar bem dentro de campo. No caso de Arrasca, a história com o Flamengo já está na 7ª temporada seguida. E em cada uma delas, ele deu, no mínimo, 10 assistências. Uma das coisas que ele tem de bom é que ele se cuida, que é um cara que gosta de treinar, que treina com muita intensidade, treina todos os treinos sério. É um jogador muito diferente, como eu falei, é muito diferente. Ele é muito diferente. Até o início da última rodada, Coutinho e Arrascaeta tinham esses mesmos números na temporada. 14 jogos, 5 gols e 2 assistências. Aí Coutinho foi poupado na última terça-feira na derrota do Vasco para o Ceará fora de casa. E aqui, no Maracanã, na quarta-feira, Arrascaeta entrou em campo. E foi bem demais. Fez um gol Dele, Arrascaeta pro Flamengo! E deu 2 assistências. Uma noite espetacular do Flamengo na goleada por 6-0 sobre o Juventude. O GE foi pra rua fazer uma enquete simples, sem rigor científico nenhum. Escolhe um dos dois aí, por favor. Arrascaeta. Por quê? Eu sou Mengão e o Arrascaeta dá banho no Felipe Coutinho, com todo respeito ao jogador. Eu escolheria aqui o Felipe Coutinho, por ser vascaíno. Guilherme Botafoguense. Pode escolher então, já que você é imparcial, qual é o melhor? Arrascaeta. É diferente, né, cara? É diferente. É muito diferente. 2 tricolores, certo? Certo. Se puderem escolher qual é o melhor. Arrascaeta. Arrascaeta é por quê? Porque é melhor. O Felipe Coutinho no auge contra o Arrascaeta no auge. É o Felipe Coutinho no auge. Felipe Coutinho. Arrascaeta é um dos jogadores com mais títulos da história rubro-negra. 15. Tá junto com Bruno Henrique nessa. Coutinho jogou em gigantes da Europa, ganhou a Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. Sem contar que foi titular da seleção brasileira em Copa do Mundo. Felipe Coutinho é o nome dele! Isso aqui não era nem pra estar aparecendo aqui, pô. Sem sombra de dúvida. Escolheu o Coutinho. Claro, com Por quê? certeza.
Pô, porque ele é melhor, pô. A carreira dele diz isso. Não tem comparação. Ele tá se adaptando ainda, não tá no seu melhor momento, mas não tem comparação. É claro que ele é o melhor. Não precisa ser Flamengo pra ver. O que você gosta no Arrascaeta? Tudo. Ele é o melhor jogador que a gente tem. Carreira por carreira, então? Com certeza. Isso aqui só jogou no Brasil. Se a gente for falar de carreira, vai ficar covardia. Quem é Felipe Coutinho mesmo? Não sei não. Não conhece? Não. Ah, é da segunda divisão, né? Ah, conheço sim. Não, só assisto de primeira divisão mesmo. O cara é reserva da seleção dele, Coutinho já disputou a Copa do Mundo, foi o melhor jogador, na minha opinião, na ocasião, então não tem comparação. Isso aí, o que falarem é invenção da mídia ou então é clubismo. Essas provocações vão durar para sempre e servem para alimentar a rivalidade, cada um com o seu craque. Amanhã a gente descobre quem se deu bem. Falar de outro clássico incrível sempre, mas com favoritismo do Flamengo. Vasco e Flamengo se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão em situações bem diferentes. É o Vasco. Sábado de clássico dos milhões no Maracanã. Depois de toda a polêmica envolvendo o local da partida, o duelo vai mesmo acontecer no tempo do futebol, com o mando do Vasco. O retrospecto recente é extremamente favorável ao Flamengo. Nos últimos 20 confrontos, foram 15 vitórias rubro-negras, 3 empates e apenas 2 triunfos cruz-maltinos. O momento também joga a favor da equipe de Felipe Luiz. Ao golear o Juventude na última rodada por 6-0, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem os mesmos 10 pontos do Palmeiras, mas leva vantagem no saldo de gols. Apesar disso, o discurso é de pés no chão. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado. Não temos que pensar na rodada 30, nem na 38. Temos que pensar na próxima rodada. Já os comandados de Fábio Carille só venceram atuando em São Januário até aqui. Nos 2 duelos fora de casa, jogaram mal e acabaram derrotados diante do Corinthians e do Ceará na última rodada. A postura tem irritado o treinador. O nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Alguns jogadores que foram poupados na rodada passada devem voltar aos times titulares. O provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton formando a linha defensiva, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho no meio de campo e no ataque, Nuno Moreira, Garré e Verratti. Já o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e no setor de ataque, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Retrospecto desequilibrado, momentos distintos, mas sabe como é, com tanta rivalidade em jogo, o clássico pode acabar igualando 2 times que têm sido tão diferentes. Muito bem! Estamos falando de um clássico que tem tradição, que tem história, mas que vê um Flamengo muito favorito a todas as competições, um time com um elenco diferenciado, com a confiança que poderia ter sido abalada com a derrota na Libertadores, mas aí ganha do Grêmio em Porto Alegre, massacra o Juventude em casa e agora tem o Vasco pela frente. Ronaldão, é difícil achar possibilidades para o Vasco vencer. Futebol surpreende. Futebol é realmente imprevisível, mas nesse caso... E eu gosto dos 2 treinadores. Eu gosto do Felipe, eu gosto do Carille também. Mas a verdade é que o momento do Flamengo é espetacular. Ainda mais quando teve esse tropeço aí, suposto tropeço, porque depois, 2 jogos, acaba fazendo 8 gols e tomando só nenhum. Então vai ser uma parada indigesta pro time do Vasco, pro Carille. Mas é aquela coisa do futebol, né? Se souber marcar bem, tirar o espaço, né? Contra-atacar na hora certa, sair aquele gol no momento certo também. Pode ser que o Vasco surpreenda, mas a leitura aí é totalmente a favor do Flamengo, né? Edu, qual é a sua visão sobre esse jogo especificamente? É parada dura pro Vasco, hein, Renata? Uma parada dura, até porque o Flamengo, a gente tá vendo a força dele. O Felipe Luiz, né, tá surpreendendo a cada jogo. É um cara que entende e estuda muito futebol. Então a gente vê que o Flamengo está em outro patamar. O Vasco está em reconstrução, né, ainda muitas dúvidas, questões assim para se decidir dentro de campo. Treinador muito questionado. Então eu acredito mais no favoritismo e no jogo do Flamengo. Esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal Gigantes do Povo para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo.